Tu disse que tu escreveu o teu primeiro livro em 2002. Tu escreveu ou terminou ele em 2002? Não, comecei a escrever o primeiro livro publicado, na verdade, que foi o Batalha do Apocalipse, e acabei de escrever em 2003, na verdade, 2003 a 2005 foi que eu escrevi o Batalha. Esse foi o primeiro publicado. Agora escrever, eu escrevo desde os 6 anos de idade e escrevi muita coisa ruim. E eu acho isso excelente, cara. Excelente, porque é o que eu sempre falo, a gente não consegue nunca acertar sem errar, né? Eu errei muito, cara, escrevia, eu era obcecado por isso, né? Eu não sabia desenhar, era péssimo no desenho, e aí eu me expressava pela escrita, né? Os amigos todos meus sabiam desenhar e tudo, e eu não. Então aí eu gostava de ler, e aí as histórias minhas eram pela escrita, escrevia contos, né? Novelas, tudo no caderno espiral e tal, né? E aí escrevi muita coisa. E aí eu comecei a ver que eu começava a escrever e a coisa não ia para frente. Tem uma hora que eu parava o livro. Eu não sabia para onde que eu levava a história. Isso me frustrava, né? Pô, eu queria que terminasse a história, mas eu não sei como terminar e tal. E aí, por tentativa e erro, fui desenvolvendo um método meu lá, que não é meu, né? Um método que eu acho que muitos escritores também acompanham isso, que é escrever um roteiro antes. Ter o roteiro para saber onde é que você vai terminar a tua história, né? Para você não ter o bloqueio criativo, porque esse é o grande problema. Você se bloqueia, você não sabe para onde você vai. Então, quando eu consegui escrever um roteiro, eu consegui chegar ao final dos livros que eu escrevia, né? Mesmo de forma amadora, né? Mas aí tu não acaba prendendo a história? Pois essa é a grande questão, né? Tem essas duas vertentes, né? O escritor jardineiro e o escritor arquiteto. O jardineiro é aquele que bota uma semente e deixa crescer. E aí ele vai se surpreendendo com a coisa que vai aparecendo, né? O caso do George Martin, lá do Game of Thrones, ele fala muito isso. Ele vai se surpreendendo. Mas tem uma armadilha, que você acaba muitas vezes se enrolando no final. Né? Você talvez não saiba onde é que aquela história vai. E o roteiro, eu enxergo ele como uma bússola, na verdade. Né? Claro que você pode sair um pouco do seu caminho, você pode tomar algumas liberdades ali, né? Existe a tua surpresa, a tua criatividade na hora de escrever diálogo, por exemplo. Ninguém pode prever como é que vai ser um diálogo. Um diálogo, ele não dá para você fazer um roteiro de um diálogo. O diálogo ele tem que ser o tete-a-tete. Você tem que ver na hora, porque o diálogo ele só funciona se realmente um personagem responder o outro. Eu falo uma coisa e se o outro personagem tiver planejado em dizer uma coisa e não tiver no fundo respondendo exatamente o que o outro está falando, não sei se eu me explicar, fica uma coisa falsa, artificial. Então tu tem que ter várias personalidades na tua própria cabeça e cada uma tem a sua própria verdade. Tu tem que dividir o teu cérebro em várias vozes diferentes. Quase como se fosse mesmo você incorporar ali, né? Até quando eu vou escrever, eu demoro uns 10 minutos para pegar, né? Que é quase como se eu estivesse lá me concentrando. Essa concentração é você incorporar aqueles personagens ali, e você tem que ter também uma visão, eu acho, o ter que ter, que eu não gosto muito de colocar regras, que arte é arte, mas eu acredito que seria bom se você tivesse uma visão indulgente sobre o mundo e sobre as pessoas, curiosa, né? Não tentar julgar tanto, porque aí você consegue entender a personalidade, por exemplo, de um vilão, por exemplo, né? De um antagonista. E é preciso você se colocar na pele desses personagens diversos para você poder escrever, senão todos os personagens vão ser alter ego seus, e aí vai ser uma coisa muito chata. Eu acho assim. Então, então o escritor, eu acho que ele não tem ou deveria ter uma visão mais tolerante sobre o mundo nesse sentido, né? Para você realmente entender a visão do outro, né? Enfim, e eu acho que essa maneira aí você incorpora ali os personagens e você consegue fazer personagens que são diferentes, né? Detestáveis, né? Outros que são amáveis, e aí vai adiante. Mas tu tem algum ritual para conseguir entrar nesse estado de espírito para escrever? Eu costumo escrever, né, silêncio e tal, né? Tento botar um silêncio e tal e me concentrar, mas esses rituais, aquela coisa, são muito pessoais e você se adapta. Você se adapta, cara. Você tem que escrever, quando você é um profissional, você tem que escrever de qualquer maneira. Tem um amigo meu, por exemplo, que viaja muito
Luiz Eduardo Mata, grande escritor, viaja muito e ele tinha que escrever os livros nas viagens. E aí abria o laptop no meio do aeroporto e escrevia. Né? Tem gente que faz isso. Aí você pensa, impensável, né? Pô, eu preciso me concentrar. Você adapta, cara. Vai ter que se adaptar se você não tiver outra opção. Eu, felizmente, né, eu trabalho em casa, tenho um cômodo que é um escritório, né, que é onde eu trabalho, e aí consigo me concentrar lá. Mas cada um tem seu ritual. Tem gente que, por exemplo, prefere música, botar música. Outros preferem o silêncio, eu prefiro o silêncio. O silêncio. Eu prefiro o silêncio. Mas tu consegue explicar o que está se passando na tua cabeça na hora que tu tá escrevendo? Tu acredita que essas ideias venham de um outro plano, ou tu vê que é tudo material, tá tudo na tua cabeça? Como é que tu vê essa parte? Não, eu não acho que seja tudo de outro plano. Eu acho que você tem que ter, aí entra a questão do artista, a sensibilidade e para atrelar a descrição com sentimento. Com um sentimento de algo que é literário. Por exemplo, o relato de o policial escreve um relato de um cara que encontrou um cara esquartejado ali. O policial vai escrever um relato frio, né? Tava esquartejado, tava morto na sarjeta, etc. Né? Não vai ter nenhuma, em tese, é um relato, não teria nenhuma emoção ali, né? Então isso não é um texto literário. Agora, eu posso descrever a mesma cena de forma literária, né? Que você pode até escrever um relato, mas aí qual é a tua visão como é que o policial se sentia, ou algum outro personagem que você decida escalar para estar no centro daquela cena, o que ele sentia em relação não necessariamente que ele vá ter pena daquilo, não é isso, mas qual é o sentimento que ele tem ao ver aquela cena, né? Isso é literatura. A literatura, eu acredito que deveria entrelaçar a descrição, de novo, com o lado sentimental. Porque é por isso que a gente, quando você fala de um livro, por exemplo, você muitas vezes não lembra dos detalhes do livro, mas muitas vezes você vai se lembrar do sentimento que você teve ao ler o livro. Então essa memória afetiva, essa memória sentimental é a característica da literatura. Então eu acho que é isso. Agora, eu não acho que venha de outro plano, pode ser que venha. Acho que depende da crença de cada um, né? Mas a inspiração, tu consegue explicar de onde vem? A inspiração, ela é muito controversa essa coisa da inspiração, né? Quem é escritor profissional não gosta muito. Tem uma boa frase do escritor que eu não lembro, que alguém perguntou, você só escreve quando está inspirado? Ele falou, só escrevo quando estou inspirado. Felizmente a inspiração vem todo dia às 9 horas da manhã. Porque é aquela coisa, é uma profissão, né? Então você tem que escrever, né? Se você, de novo falando dos médicos aí, se você fosse um médico, estivesse lá no plantão, chegasse alguém baleado, você fala, não vou operar esse cara que eu tenho que ficar inspirado, né? Tem que fazer, não tem jeito. Eu acho que isso eu acho que isso, para mim, no meu caso, o que ajudou muito foi a carreira que eu tinha antes, né? Eu sou formado em jornalismo, e aí quando você é jornalista, você perde esses melindres, perde esse medo da página em branco. Tem que fazer e pronto, né? E aí o que acontece? Você fala, mas não vai ficar uma puta de uma cena. Eu queria que fosse uma cena linda, tal, né? Mas eu penso assim, calma, porque a primeira vez que você escreve, você pode reescrever. Também tem isso, né? Eu reescrevo meus livros umas 20 vezes, por exemplo. Então, a pessoa acha que a primeira vez, muitos iniciantes talvez, acham que a primeira vez que você escreve aquele texto tem que ser uma coisa épica, tem que ser o melhor texto do mundo, senão nunca vai ser aceito por ninguém. E aí o cara não faz. Quando na realidade você tem que fazer. E faz e depois conserta. Eu acho que o que diferencia aí o profissional do amador é que o profissional, ele olha o texto que na primeira vez sempre fica muito ruim, eu acho. No meu caso, sempre fica horrível. E aí tá ruim, beleza. Então, o que eu posso fazer para melhorar, para consertar, para reescrever, para tornar esse capítulo, por exemplo, melhor, né? E o amador vai olhar aquilo e vai falar, pô, ficou ruim, não leva jeito, vou escrever outra coisa. Aí não persiste na história. É um conceito que eu tenho, né, do profissional amador, que, enfim, pelo dicionário, o profissional que ganha dinheiro com aquilo. Mas eu tenho esse conceito. O profissional consegue ver o trabalho dessa forma, né, mais
pragmática, né? E nesse sentido, essa questão da inspiração, que é polêmica, é bacana até a gente falar, muitos escritores profissionais, eles arrancam os cabelos quando o pessoal fala de inspiração. Eu não tenho problema nenhum com isso, mas assim, eu acho que é uma questão de você se planejar para escrever. Não acho que tenha assim numa luz que venha, sabe? Porque pode ter inspiração na hora de você pensar numa cena, numa ideia. Aí você tem uma luz, assim, né? Mas, assim, se tu se dispor, né? Bom, todo dia às 9 da manhã tu vai sentar e vai escrever, mesmo que fique uma bosta, né? Meio que tu tá se abrindo pra inspiração poder aparecer, né? Mas aí quando ela surge, tu sente, porra, tá vindo. Isso. Tá vindo. Perfeito, porque isso aí a coisa só caminha quando você começa a caminhar. Eu não sei se eu... Sim, eu entendi. Entendeu? Porque é aquela coisa... Eu ministrava um curso, que eu nem ministro mais, leciono, que eu falava, a primeira aula, escrevam agora a sinopse de uma história em 3 parágrafos. Falava assim na primeira aula, vocês têm 15 minutos para fazer isso. A galera, todo mundo chiava, falava, pô, mas eu não pensei em nada, pô, como é que eu vou escrever uma história? Ó, já passou 2 minutos isso aqui. E o cara tem que fazer. E quando ele começa a escrever, cara, a parada é mágica, a história vai sair, né? Pode não ficar perfeita, mas vai sair. Então, enquanto a questão do plano das ideias, ela está lá, mas ela se solidifica quando você começa a escrever. Talvez, né, nos seus shows, talvez as piadas talvez sejam assim também, eu não sei, eu não estou aqui te entrevistando, né? Mas acho que, mas eu acredito que você escrever, eu já vi o Chico Anísio, o Niso Neto falando sobre o Chico Anísio, né? Que o Chico Anísio ia para casa dele em Petrópolis e ficava escrevendo piada direto e muita coisa ruim, né, que a gente estava falando, mas aí você vai peneirando e tal, enfim. Mas você escrever, você solidifica aquilo. E à medida que você vai escrevendo, aí sim, a coisa vai engrenando. É mágico, cara, mágico, é mágico mesmo. No sentido mágico, no sentido pragmático. Não estou falando da questão, né, pois espiritual que você citou, né? Que eu acho que existe um outro plano, porque a gente sempre chega nessa palavra, tem uma mágica, uma coisa que a gente não sabe explicar de onde vem. Quando tu se dispõe a escrever ou falar, deixa as ideias fluírem, uma hora aquela mágica acontece. Tem alguma coisa muito interessante nesse trabalho de um artista, né? Fica em aberto para você colocar a interpretação que você quiser, logicamente, né? Mas a verdade é essa. Fica, você vai sentindo a coisa caminhar, né? Na medida que você vê lá a página em branco. Se você não escrever nada, nada vai acontecer, né? É óbvio. E aí, realmente, é impressionante. O começo de um capítulo é mais difícil. Aí depois você vai pegando o ritmo, ele vai embora. Pelo menos eu comigo é assim, né?